Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu sempre transmito aqui a liturgia da palavra nos meus endereços telemáticos, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Você vai ao YouTube, onde tem mais de 9.700 vídeos à disposição de você que é meu seguidor. Use com responsabilidade, vai ao blog, onde eu também tenho muitos textos, uma vez que eu sou licenciado para o magistério pela Faculdade Fafic de Colatina, então eu gosto de escrever, né? Faz parte do meu dom escrever, né? Falar, orar. Então vai lá, YouTube, blog, Instagram e Facebook. Eu sempre transmito aqui a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana, que é igual no mundo inteiro. Neste vídeo, a liturgia da Semana Santa, 25 de março de 2024, segunda-feira da Semana Santa. Estamos no ano B, em que se enfatiza a leitura do Evangelho de São Marcos. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa, conforme eu estou simbolizando aqui. No rito temos a missa própria, com o prefácio da Paixão, número 2, ou segundo, ok? Vamos lá, estou pesquisando agora no site Nova Aliança. Antífona da entrada: julgai, Senhor, meus acusadores, combatei aqueles que me combatem, tomai armadura e escudo e levantai-vos, vinde em meu socorro, Senhor, minha força e salvação. Salmo 34, versículo 1 e Salmo 139, versículo 8. Coleta é a oração para você colocar as suas intenções. Rezemos, oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei a nós que desfalecemos em nossa fraqueza, recobrar novo alento pelos méritos da paixão do vosso Filho unigênito, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e conosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículos do 1 ao 7. Eis o meu servo, eu o recebo, eis o meu eleito, nele se comprais minha alma. Pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Isto diz o Senhor Deus, que criou o céu e o estendeu, firmou a terra e tudo que dela germina, que dá a respiração aos seus habitantes e o sopro da vida ao que nela se move. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrires os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo responsorial, ao Salmo 27, versículos 1º, 2º, 3º, 13 ao 14, refrão 1A. O Senhor é minha luz e salvação. Repitamos: o Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei? O Senhor é minha luz e salvação. Quando avançam os malvados contra mim, querendo devorar-me, são eles, inimigos e opressores, que tropeçam e sucumbem. O Senhor é minha luz e salvação. Se contra mim um exército se armar, não temerá meu coração.
Se contra mim uma batalha estourar, mesmo assim confiarei. O Senhor é minha luz e salvação. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. Repitamos: o Senhor é minha luz e salvação. Agora, o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 12, versículos do 1 ao 11. Vamos primeiro aclamar o Evangelho. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Salve nosso Rei, somente vós tendes compaixão dos nossos erros. Somente vós tendes compaixão dos nossos erros, dos nossos erros. Trecho de Ezequiel 33, versículo 11. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali, ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dá-las aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus ressuscitara dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Olha, vamos a 3 reflexões. Afinal, a última será a de Antônio Carlos Santini. A primeira é a do livro Palavra e Vida 2013. Estamos na época da Quaresma, né? Daqui a pouco a Semana Santa. Vamos refletir sobre João 12, versículos do 1 ao 11. Aparece a figura inquietadora de Judas Iscariotes, mas também o carinho imenso de Maria, a multidão que recorda a ressurreição de Lázaro e os sumos sacerdotes que estão dispostos a tudo, inclusive a assassinar Lázaro. São alguns dos personagens que vão aparecer neste drama da paixão. Poderíamos deter-nos um momento em cada um deles e tentar pensar em suas motivações, seus temores, suas esperanças, e depois meditar em nossas próprias motivações, temores e esperanças. É uma boa maneira de nos prepararmos para o que vamos celebrar. Agora, do livro Dia a Dia com o Evangelho 2016, uma outra reflexão. 3 atitudes significativas se destacam neste episódio.
A primeira é a generosidade que brota do coração sensível e amoroso de Maria, aquela que lava os pés de Jesus com perfume. Ao perfumar os pés de Jesus, ela o exalta e lhe presta homenagem. E talvez, sem ter intenção, o prepara carinhosamente para o sepultamento que ocorrerá em breve. A segunda atitude é a mesquinhez de Judas Iscariotes. Desdenha o gesto de Maria e se revela mentiroso, insinuando que seria melhor socorrer os pobres com aquele gasto. Na verdade, Judas queria roubar o dinheiro. Ele não pensava nos pobres. Tem muitas pessoas que fazem isso, querem o dinheiro e são sepulcros caiados, sepulcros pintados. Por fora querem falar uma coisa, mas por dentro pensam outra. A terceira atitude é a intolerância dos chefes dos sacerdotes para com Jesus. Estão, de tal modo, apegados à ideia de morte que querem matar não só Jesus, mas também Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Qual é o saldo disso? Muitos judeus, por medo, se afastam de Jesus, enquanto muitos outros, mais corajosos, acreditam nele. Agora vamos à reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. É a liturgia comentada de Santini. 300 libras, João 12, versículos do 1 ao 11. Que cena, hein? Em pleno jantar, uma reunião tradicional judaica da qual participavam exclusivamente os homens, a irmã de Lázaro, a quem Jesus acabara de ressuscitar, invade literalmente o espaço do convívio para realizar um ato simbólico. Maria traz consigo um frasco de nardo puro, isto é, sem estar diluído em outro óleo, para com ele ungir os pés do mestre. De quebra, a mulher ainda os enxuga com os próprios cabelos. Que honra, hein? Essa mulher teve. Ungiu os pés de Deus. E o que mais incomodou a Judas Iscariotes? O desperdício do dinheiro. Segundo a opinião de um entendido em finanças, o próprio Judas, aquele aroma valeria no mínimo 300 denários, isto é, o salário de um operário que trabalhasse 300 dias. Afinal, o nardo era substância rara importada da Ásia. O texto original grego traz a expressão nardon pistikes, onde o segundo termo se associa à palavra fé. O humilde gesto de adoração feito por Maria de Betânia sinalizava a sua fé na natureza divina do Senhor. Uma fé que se irradiava em torno, tal qual a fragrância do perfume. Algo que nos recorda o óleo do crisma, também ele perfumado, para indicar que, ao receber a confirmação de seu batismo, o fiel assume o compromisso de testemunhar. Insatisfeito, Judas Iscariotes propõe publicamente uma espécie de opção obrigatória entre a adoração a Deus e o serviço aos pobres. Nada mais falso. Essa tal economia de bálsamo redunda em péssima teologia. Aliás, o serviço ao pobre só tem valor se significa uma forma de adoração a Deus, que é o Pai dos pobres. Ainda hoje, há quem reclame dos gastos com o culto divino, com a construção de templos dignos de Deus, coisa de burguês. Os pobres são os primeiros a exigir dignidade para as coisas de Deus. Se no carnaval os moradores da favela não querem saber de economia para celebrar sua alegria, investindo pesadamente nas escolas de samba, quanto mais devemos nós investir para que o culto divino tenha brilho e solenidade. Maria ainda hoje é lembrada por seu amoroso, entre aspas, desperdício. Será que nós estamos economizando com Deus? Ou para Deus? Irmãos e irmãs, orai sem cessar.
como é bom celebrar o Senhor. Salmo 92, versículo 1. Vamos agora aos santos do dia 25 de março. 25 de março. 25 de março é dia de São Dimas. Tendo professado sua fé em Nosso Senhor, na hora suprema da paixão, mereceu ser reconhecido pela igreja como o bom ladrão. Eu diria o ladrão arrependido, né? Porque tem ladrões que não se arrependem. Esse era um ladrão arrependido. São Dimas, segundo o site Catedral São Dimas de São José dos Campos, São Paulo, é o protetor dos pobres agonizantes, sobretudo daqueles cuja conversão na última hora parece mais difícil. Entregam a São Dimas a proteção das casas, das propriedades contra os ladrões. Invocam-no nas causas difíceis, sobretudo nos negócios financeiros. Recomendamos ao grande santo os pecadores em agonia. Invocam a São Dimas para a conversão e emenda dos bêbados, dos jogadores e ladrões. Convertam-se, ladrões, como fez São Dimas. É protetor dos presos e das penitenciárias, dos carroceiros e condutores de veículos. Enfim, grande é o poder de intercessão do bom ladrão São Dimas, convertido no Calvário. Peçamos a Dimas sempre a maior das graças, a perseverança final, a de não morrermos no pecado e de nos arrependermos sinceramente antes da morte. Dimas foi célebre ladrão. Exerceu o banditismo na Judéia. Era de origem egípcia, pagão e não judeu. Sobre a cruz, diz São João Crisóstomo, 2 ladrões, imagem dos judeus e dos gentios. O ladrão penitente é a imagem do paganismo, andando primeiramente no erro e voltando para a verdade. O que permanece ladrão até a morte é a imagem dos judeus até a hora da crucifixão. Porque eles andaram pelo caminho do crime. A cruz, porém, os separa. Dimas foi crucificado com Jesus Cristo. Cravaram-lhe as mãos e os pés na cruz. Não há probabilidade de que tenha sido simplesmente amarrado na cruz. Não era este o modo de crucificar os grandes criminosos. A crucifixão importava na transfixão das mãos e dos pés na cruz. Era horrível tortura. Crucificado ao lado de Jesus, Dimas percebeu logo a mansidão, a doçura de Jesus. Dimas observou a paciência de Jesus e se comoveu. Tocado pela graça, ele se converte miraculosamente, milagrosamente. Na última hora, hein, gente? Heróica foi a fé e admirável a confiança daquele pobre ladrão naquela hora. Ele via ao seu lado um homem crucificado, blasfemado, insultado de modo vil pela plebe e pelos sacerdotes e os inimigos. Entretanto, tocado pela graça, reconhece em Jesus crucificado o Messias e um Deus, o Senhor de um reino celestial, conforme Lucas 23, versículos do 39 ao 43. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele, contra Jesus, dizendo: se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro, o bom ladrão, o repreendeu. Nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício. Para nós isso é justo. Recebemos o que mereceram os nossos crimes. Mas este homem não fez mal algum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Desde este momento o ladrão ficou justificado e canonizado pelo
próprio Cristo no momento supremo da redenção. Entre os santos, São Dimas tem privilégios que outros não tiveram. Gozará de uma glória, diz o Monsenhor Gaume, baseado nos Santos Padres, uma glória que muitos não possuem. Primeiro, São Dimas foi o único santo que mereceu ser crucificado com Jesus Cristo e como Jesus Cristo. Que há de mais semelhante a um crucificado que outro crucificado. Segundo, foi o advogado do Filho de Deus na cruz. Ele proclama a inocência de Jesus quando os inimigos o acusam e os amigos se calam. Terceiro, único pregador da divindade de Cristo no Calvário. Se foi preciso muita coragem para confessar a inocência de Jesus, maior foi a fé em reconhecer naquele crucificado um Deus, o Senhor de um reino no céu. Quarto, foi o companheiro das dores de Maria no Calvário. O culto de São Dimas é dos primeiros séculos, desde que Santa Helena, mãe do imperador Constantino, mandou fazer as escavações no Calvário e descobriu a cruz do Salvador. E foi encontrada também a cruz de São Dimas, o bom ladrão, o ladrão arrependido. A Santa Imperatriz deu esta relíquia preciosa aos habitantes da ilha de Chipre, na Turquia. Foi lá conservada e venerada durante séculos na capital Nicósia. Ficou suspensa miraculosamente no ar atrás do altar-mor. Este prodígio atraiu muitos peregrinos e romarias. Eles iam de longe venerar o bom ladrão, o ladrão arrependido, o ladrão convertido, e deram-se curas e milagres estupendos em toda a região pela invocação de São Dimas. Uma parte desta cruz foi levada para Constantinopla e dividida em parcelas por diversas igrejas do Oriente e do Ocidente à medida que se propagava o culto do bom ladrão, do ladrão arrependido, do ladrão convertido. Na igreja da Santa Cruz de Jerusalém, em Roma, no altar-mor da Capela das Relíquias, se encontra um pedaço importante do braço da cruz de São Dimas. Uma partícula autêntica, retirada do braço da cruz de São Dimas, encontra-se em exposição num relicário na catedral ao lado da imagem de São Dimas. Olha um texto da Catedral de São José dos Campos. Santo do dia 25 de março, Beato Jaime Bird, mártir, faleceu em 1592. Aos 15 anos abraçou a fé católica e praticou a religião em segredo. Aos 19 foi condenado e morto em Winchester, na Inglaterra, por ter se recusado a participar de uma liturgia herética contra a doutrina católica. Então ele não quis participar e foi morto. É um mártir. Santa do dia 25 de março, Santa Margarida Cliterol, mártir, faleceu em 1586. Uma mãe de família, Santa Margarida Cliterol, que escondia em sua casa os sacerdotes perseguidos. Isto aconteceu durante o reinado de Isabel I, rainha da Inglaterra. Santa do dia 25 de março, Santa Lúcia Filippini, foi uma virgem que faleceu em 1732. Lúcia Filippini, para promover a formação das jovens e mulheres, fundou o Instituto das Piedosas Mestras em Montefiascone, na Itália. Santo do dia 25 de março, Beato Plácido Riccardi, presbítero, que é o sinônimo de padre, sacerdote. Morreu em 1915, foi um monge beneditino que se destacou pela vida de oração e incansável observância da regra, apesar de sofrer contínuas enfermidades. Santa do dia 25 de março, Beata Josafata, virgem, que faleceu em 1919. Josafata, no Instituto das Irmãs Servas de Maria Imaculada, por ela fundado, dedicou-se a fazer o bem onde houvesse necessidade, em Chervonorrad, Ucrânia.
Santa do dia 25 de março, Beata Maria Alfonsina Danil Gatas. Foi virgem e faleceu em 1927. Maria Alfonsina fundou na Terra Santa a Congregação das Irmãs Dominicanas do Santíssimo Rosário de Jerusalém. Santo do dia 25 de março, Beato Emiliano Colvi, presbítero, que é sinônimo de padre, sacerdote, e mártir. Emiliano morreu em 1944, foi um sacerdote ucraniano de rito grego, queimado vivo no campo de concentração de Majdanek, na Polônia, dando testemunho de sua fé. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. El Shaddai, também do hebraico, significa o Deus do impossível, Deus onipotente. Aquilo que você pede, o professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, no seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, pode ter 3 respostas de Deus. Uma dessas 3, sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno, o Pai das misericórdias, como diz o apóstolo São Paulo, nosso Abba, como dizia Jesus, Abba, papaizinho do céu. Até na terra, um pai quando dá um não para o filho, quer o melhor para ele. Eu recebi muitos nãos e só fui perceber que Deus me deu aqueles nãos para o meu bem tempos depois. Aí quando a gente percebe, a gente até chora. E agora do aramaico dialeto de Jesus, eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Quem crer em Jesus e for batizado, viverá com ele para sempre, porque creu nele como Deus, que fez a maior atitude de amor do universo, morrendo na cruz por nós, e foi batizado. A oportunidade é nessa passagem efêmera pela terra. Aqui é provisório esse momento. O que vale é depois que nós virarmos pó. Teremos os corpos glorificados por Deus numa dimensão cósmica, inenarrável, inefável. Não há como a gente definir com a nossa cabecinha, nossos 5% de uso do intelecto, quando muito, 5, 10%. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais. Pecados do pensamento, das palavras, dos atos, das omissões. E me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Meu Jesus, meu Deus, meu tudo.